hoje em dia, as buscas, os desejos são outros, não são? Sim. E aí são. a pergunta é, como que essas instituições, você até mesmo como mãe, por exemplo, eu sou uma mãe, sou uma empresária, eu quero gerar acessos aos meus filhos. Como você, como mãe, consegue falar assim, cara, eu vou te dar as experiências legais para você? Porque será que essas instituições educativas, falando por esse ponto, estão de fato permeando, estão de fato entendendo essas transformações? Porque você sentiu isso passando. Sim. E eles? Sim. Bom, vamos lá. Eu sempre procurei escolas, né, que desenvolvessem o raciocínio, Uhum. né, porque eu sempre falo, matéria qualquer um aprende, né? Agora, trabalhar emocional da criança, trabalhar o desenvolvimento de raciocínio, trabalhar a inteligência é diferente, né? Não, assim, eu acho que isso é uma percepção minha, obviamente, um comentário meu, né? Sim, Um sim. achismo meu, né? E que é uma premissa que eu levo, né, para a educação dos meus filhos. Então, eu sempre busquei escolas que pudessem trabalhar muito mais que aquele decoreba, do que aquele... Que desafiasse, né? Exatamente. Escolas que geram desafios, né? Exatamente, porque eu acho que as crianças de hoje, elas já nascem inteligentes, né? Elas já têm é outra cabeça, é outro mundo, enfim. Agora, desenvolver esse raciocínio lógico, com respeito também, hoje, que eu acho que um grande problema do mundo, que é a parte emocional, né? E eu acho que esse apoio, ele é fundamental para a gente criar pessoas com bom discernimento de vida. Uhum. Então, eu sempre busquei parceiros, né, escolas e parceiros que pudessem me ajudar nesse quesito. Então, por exemplo, sendo assim bem direto, hoje a expectativa sua como mãe dos seus 3 filhos, até mesmo por esse choque assim, cultural, choque de gerações, acaba não sendo, meu filho tem que fazer uma faculdade X, tem que fazer uma faculdade Y, porque na minha época, eu me lembro de umas conversas que a minha mãe falava, você tem que ser professor. E, cara, eu falava assim, não vou ser professor. Não menosprezando os professores, tá? Pelo amor de Deus, que hoje eu sou professor. Porque no nosso país, eles são muito mal remunerados. E a gente tinha uma cabeça que, por exemplo, ser professor não ia dar em nada, né? Aí eu falei, não posso, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Aí a minha mãe falava assim, não, você tem que fazer faculdade, porque para te salvar desse mundo, você tem que trabalhar para os outros, não tenho nada contra quem trabalha, tudo certo, mas só que era essa o raciocínio da minha mãe. Então eu tinha que me formar, ter uma boa faculdade, fazer talvez um concurso, fazer ali uma prova, um trainee e trabalhar para uma grande empresa. Esse era o raciocínio da minha mãe. Então ela queria de fato que eu tivesse um curso universitário. Você acha que essa geração estão buscando isso? E se estão, como que os pais vê essa busca da educação permeado sobre esse tipo de filosofia? Bom, vamos lá. Eu já fui mãe da Giovana. Isso, fala as gerações, tá? Que foi educada porque eu queria que ela passasse numa USP. Que legal. Né? E não foi nada disso. Aí ficou doido. Não foi nada. Não, eu fui... Na verdade, eu percebi, quando ela chegou na época do vestibular, quanto mal eu fiz a ela por ter inserido esse pensamento nela. Entendi. Primeiro porque hoje eu não acredito mais que, com todo respeito à USP, eu acho que uma excelente faculdade, mas eu não acredito que só ela seja boa. Muito pelo contrário, né? Então, acredito hoje que as particulares até tenham um peso mais significativo. E aí, dentro disso, eu digo o seguinte, eu faço questão, sim, que eles se formem, legal, mas independente da escolha deles, né? Assim, eles podem escolher aonde eles querem se formar. Porque eu acho que a universidade, ela abre a cabeça ainda mais, enfim, ela traz, obviamente, uma bagagem muito melhor, mas não necessariamente, né, que eles serão presos a uma só, porque hoje essa geração nova gosta de estudar, gosta de buscar novidades, gosta de ter mais
ferramentas e mais conhecimentos. Uhum. E eu não acho que os alunos de hoje vão parar em uma formação só. Às vezes eles nem querem, né? Se parar pra Exatamente. pensar. E eu acho importante, sim, ainda Uhum. sou essa mãe tradicional, vamos dizer assim, Aham. mas não necessariamente na escolha do que antigamente, como a sua mãe Uhum. dizia, eu já fui, né? E não necessariamente que eles tenham assim uma escolha por melhor ou pior, porque eu acredito que quem faz a faculdade, quem faz o conhecimento, vale muito do aluno. É o indivíduo, você fala, né? Exatamente. Não é mais a instituição que faz o aluno, mas Exatamente. A sim gente o tem indivíduo. instituições que são medianas, com alunos Uhum. excelentes e vice-versa. Você é daquela época que fala assim que o fundão vai ser os novos chefes, os líderes, Ah! os novos patrões. E é curioso, né? Porque eu lembro de alunos assim da minha escola que eram do Uhum. fundão e hoje são extremamente bem-sucedidos. Então, qual que é o racional que tá ali por detrás? Porque a gente, às vezes, fica dentro de um modelo, e eu vou até te perguntar, né, se faz sentido, um modelo de educação que é pautado assim, eu preciso tirar nota 10, 10, 10, 10 em todas as bases das matérias. Tá, se eu tenho que tirar nota 10 em todas as bases das matérias, quem eu sou? Então, eu sou melhor só se eu tirar os 10 em todas as bases das matérias? E eu acho que isso é realmente um confronto de Uhum. realidade hoje, Uhum. que traz, que adoeceu muita gente, na verdade, né? Uhum. Porque é isso mesmo, você está lá na faculdade, você tira 10, 10, 10 e vem para o mercado de trabalho e não consegue ser Abstrair, tão... né? Exatamente. Então, aonde que está isso, né? Que eu acho que choca um pouco com aquilo que eu disse, Uhum. que é o aluno que faz a escola e é o profissional que faz o seu sucesso. Legal. Se o aluno que faz a escola, vou trazer, eu gosto de uns temas polêmicos. Sim. Eu vou ser bem sincero, isso é uma opinião pessoal minha. Eu acho que a educação no Brasil ainda está muito, como que eu posso dizer, desvalorizada. Nós não temos incentivos do nosso governo em si. As instituições privadas ainda têm uma mentalidade, não digo todas, mas ainda tem uma mentalidade muito tradicional. Eles ainda vendem o peixe deles no formato de façam a minha escola que eu te garanto a vaga em tal e tal e tal universidade. Que tá tudo bem. Só que é difícil você ver uma escola assim que tem uma premissa diferente. Faça o seu filho vir aqui que ele será muito feliz. Faça seu filho vir aqui que ele será o melhor empresário que você jamais viu. É difícil ter essa venda para os pais. O que você acha que está faltando para os pais entenderem? Ou para as escolas entenderem? Ou você acha que as duas pontas estão ainda meio tentando aprender o processo? Eu acho que as duas pontas estão tentando aprender o processo e talvez a tecnologia de ensino, se é que eu posso dizer dessa Uhum. forma, não tenha ainda alcançado individualmente a pessoa. Como né? assim? Me explica, eu não entendi. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, cada um é totalmente diferente do outro. Certo. Né? Então, assim, um tem mais necessidade de uma coisa, o outro tem mais necessidade de outra. Perfeito. E eu acho que a grande sacada, eu acho que aí é muito emocional. Uhum. Né? Então, acho que assim, as escolas ainda são deficientes em olhar cada aluno como individual e poder trabalhar essa vertente individualmente. Uhum. Né? As escolas hoje são muito grandes, né? As instituições são muito números. Complexas também, né? Para gerir muitas para pessoas. conseguir, né, ter... E fora o que você disse. Uhum. Para mim, professor é uma das profissões mais nobres. Sim. Né? O professor que cria toda o restante da cadeia, né? Inclusive, é a única profissão que no Japão não precisa fazer referência ao imperador. Pois porque para o imperador chegar a ser imperador, ele passou por um professor. Por a mão de um professor, com certeza. A única profissão.
É legal isso, né? É muito legal, né? E é uma pena que a gente não tenha esse olhar, né? Na verdade, tão brilhante aqui ainda culturalmente com os nossos professores, né? Tá, você fala de uma forma que você tem esse olhar. Você consegue enxergar essa luz no final do túnel, certo? Sim. Você vê um processo? Tipo, poxa, se a gente tivesse um pouquinho mais de situações assim, a gente conseguiria ter um pouco mais de coesão. Porque eu percebo que, por mais que a gente está dentro de um meio digital, nós estamos com muitas tecnologias, a gente consegue falar, estamos aqui, estamos batendo um papo, um podcast, a gente consegue atingir outras pessoas. Mas será que elas estão dispostas a ouvir? Essa é a primeira pergunta. E segundo, e se estão dispostas a ouvir, elas estão realmente interessadas em fazer a mudança? Porque eu estava lendo um livro muito legal, recomendação, viu, pessoal? Chama Revolta de Atlas, escrito por Ayn Rand. É uma filosofia contemporânea, criada em 1957, se eu bem me recordo, que conta um pouco de uma história prática do objetivismo. E, basicamente, será que nós... Ela faz uma crítica. Será que nós não queremos, de fato, o sucesso, né? a progressão, porque as informações são claras? Aí, eu simplesmente não quero, parece que seguir. Você sente isso? E se sente, eu gostaria, assim, de ter uma ideia, porque eu vejo essas dificuldades. Você é mãe, você já passou pelo caminho. Eu imagino que você deve ter sentido situações que eu falo assim, cara, não faz sentido, mas eu preciso passar. Então, conta um pouquinho. Eu acho que, assim, as pessoas estão muito individualistas. Isso você fala no geral. No geral, Tá. Então, assim, é todo mundo só centrado no próprio... Umbigo. No próprio umbigo, vamos dizer assim, né? E isso eu acho que é um problema, Uhum. né? E quando a gente traz isso para a educação, quando as famílias também estão muito focadas simplesmente só no seu meio, você também está deixando de ensinar seu filho, né, a trabalhar empatia, a trabalhar outras questões que são importantes para a felicidade dele. Poxa, legal. Então, esse processo, obviamente, a gente não tem fórmula nem segredo de nada. Sim. Né? Você sempre quer pensar no melhor para o seu filho. É seu filho, ok. Só que seu filho vive num coletivo. A partir do momento que o coletivo não está adequado, seu filho também não estará. Né? Então, eu tento muito, assim, trazer isso muito... Trabalhar muito isso em casa, né? Porque eu tenho pré-adolescente, tenho adolescente, tenho adulta, enfim. E principalmente com o meu mais novo, é sempre trabalhar, porque a gente... Ele é curioso, né? É curioso. E a gente vê, assim, a inflamação que as pessoas estão, né? Tolerância pouca. E isso eu digo assim, meu filho muitas vezes chega em casa dessa maneira. E aí você tem que dar uma acalmada. Ele mesmo intolerante. Intolerante, isso, irritado, enfim. Ah, porque fulano, porque o Beltrano... Fulano, Beltrano são imperfeitos, assim como você, eu e todos. Né? Então, vamos entender um pouquinho o que é, né? Como que a gente pode ser melhor, como que a gente pode ajudar, como que agora, às vezes, eles estão precisando de ajuda, como eu posso te ajudar também. Né? Isso tudo é uma questão de... Aí entra um pouquinho nos valores, né? Porque eu luto muito para que eles não entrem nesse individualismo, para que eles consigam olhar o coletivo, porque eles são parte do coletivo. Né? Não adianta eu querer só a felicidade do meu filho. Ele não é sozinho no mundo. Por trás dele, né, tem toda uma sociedade. Uma sociedade. Né? Uma comunidade. E que ele estará inserido de qualquer maneira. Está e estará. Né? Então, se a gente não cuidar do nosso entorno, a gente não consegue ser feliz sozinho. Ninguém consegue ser feliz sozinho, né?